Diogo Pinheiro. Estava olhando aqui, hoje é o dia do orgulho autista, né? Orgulho autista. Você pode começar falando para as pessoas que já estão curtindo aí o que é o orgulho autista. É um dia tão especial quanto o da conscientização do autismo, né? Hoje temos muitos adolescentes, adultos, pessoas mais velhas que estão descobrindo o diagnóstico, e para elas é bem importante essa data também, né? Para que elas possam se expressar, para que elas possam dizer que elas existem e que elas não são, né? Um monstro, ou ninguém assim que não é, que não, também não é nenhum superdotado e tudo mais, né? Então, para essas pessoas poderem expressar também aquilo que elas sentem, o que elas vivenciam, que não é fácil, né? Então, para essas pessoas em especiais, eu acho que o dia de hoje é bem importante. Para nós, para os pequenininhos, né? No caso do meu filho tem 6 anos, é mais para as mães, né? Do que para as crianças em si. Mas eu acho que os adolescentes e os adultos hoje em dia Estamos de estão volta aqui na Mais Ouvida da Cidade. Tô vendo aqui a Vanessa. Olha, você tá me ouvindo, né? Vou acabar atrapalhando a sua linha de raciocínio, tá? Aí você continua aqui quando eu abrir o seu microfone, tá bom? Olha, nós estamos aqui com a Vanessa Nascimento, né? Ela vai contar um pouco da sua história, das dificuldades, das alegrias, porque hoje, gente, hoje é o dia do orgulho autista. E sabe para que tem esse dia? Esse dia celebra a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas autistas apresentam, tá? O objetivo desse dia é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo e também da sociedade em geral, passando o autismo de doença para diferença. Então, não é uma doença, é uma característica singular de algum indivíduo que tenha, que são em diversos graus de autismo, e a Vanessa vai explicar para a gente. Boa tarde, Vanessa! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou, e você? Ah, estou ouvindo bem, sim. Vale a pena salientar que nós estamos com essa entrevista na nosso perfil pessoal, lá no Instagram, @DilPinheiroReal, @DilPinheiroReal no Instagram. Você pode participar por lá, ou pode mandar pelo o nosso WhatsApp também, é o 983536260. Te interrompi, então, por favor, continue. Eu estava falando que esse dia é especial para as pessoas que são os autistas, né? Que são adolescentes, jovens, adultos. Para eles, eu acho que é uma data bem especial para que eles possam expressar melhor o que eles sentem. Se expressam geralmente, né? Mas acho que no dia de hoje eles conseguem dizer: eu faço parte do planeta como um todo, né? Eu não sou nenhum ET também, não sou nenhum superdotado. Eu acho que isso é uma questão que pega bem neles. E para as mães, né? Porque assim, como eu que tenho um filho de 6 anos, esse dia eu celebro. Meu filho ainda não. Mas futuramente, quando ele estiver maior, com certeza vai ser algo que, se ele quiser, vai ser uma abertura aí para que ele possa se expressar. Tem um dia assim, né, melhor para que ele possa dizer: oi, eu existo, estou aqui. Não sou Muito, diferente de você. muito bem, muito bem. Nós vamos aprofundar sobre a questão do autismo, né? Mas antes, eu achei interessante essa colocação que você fez em relação aos pais, né? Que eu via quando era criança, né? O pessoal falava assim: quando o filho tem alguma doença, algum problema, os pais adoecem juntos, os pais sofrem muito. Eu queria que você falasse isso primeiro para os pais, né? Para os cuidadores, as pessoas que têm que lidar com esse tipo de característica, né? Esse tipo de diferença, que não é desanimador, muito pelo contrário, é desafiador, mas também tem as suas alegrias, não é isso? Sim, eu falo que a palavra principal é empatia, é, não julgamento, porque existe muito, né? Eu, como mãe, já passei por muita dificuldade nesse sentido. As pessoas julgam muito os pais. Na verdade, as pessoas julgam muito as situações. E muitas vezes a gente, como pai, como mãe, a gente só quer falar. Porque, de fato, é desafiador. Não é algo assim tão simples.
desde quando nós descobrimos o diagnóstico, não foi fácil. Nós vivemos aí muitas situações bem problemáticas e aprendemos muito com cada uma delas, né? Claro que tem aí seus momentos de desânimo, tem aqueles dias que a gente acorda querendo dormir, para que o dia acabe logo. Por outro lado, são situações assim que a gente é exposto, que a gente tem que viver e vive, né? Quando você recebe diagnóstico de autismo, é igual quando você recebe positivo de uma gestação. Não tem volta, não tem cura, né? Então, assim, você vai viver aquilo, querendo ou não. Então, realmente é muito desafiador. E eu acho que a empatia com os pais, ela deve ser usada com muita frequência. Muitas vezes a gente não tem com quem falar exatamente. A gente vive tanta coisa e a gente mal consegue desabafar. E quando a gente encontra alguém, a gente está precisando desabafar, a gente vai falar. Aí a pessoa fica com dó, se compadece, não sei. E muitas vezes ela quer te colocar para cima, mas na verdade a gente só precisa falar, né? E aí a gente às vezes ouve coisas desnecessárias nesses momentos que piora a situação, a gente se sente ainda mais culpada, a gente fica nervoso, a pessoa entende mal, enfim. Então eu acho que empatia é uma palavra que nós gostaríamos, né, de vivenciar mais. E o que você já ouviu assim que é muito desagradável? Assim, não o preconceito, a falta de conhecimento, mas aquela pessoa que tem boa intenção, boa vontade em querer te animar, te ajudar de alguma forma e acaba dando uma bola fora. O que mais assim que é mais comum? Olha, cada autista é único, né? Assim, eles não são iguais, podem ter características parecidas. O meu filho sofre com um processo de seletividade alimentar. Posso afirmar com certeza absoluta, que é o que mais me derramou lágrimas até hoje. Ele passa por épocas, tem épocas que ele se alimenta um pouco melhor, e tem épocas que ele come só porcaria e não tem o que fazer. Ele já quase desmaiou de tanto eu ouvir das pessoas, deixa passar fome, duvido que criança com fome não vai comer. E ele quase desmaiou porque ele ficou 4 dias sem comer. Meu E aí Deus eu do céu. decidi que eu nunca mais ouviria nenhuma dessas palavras. Então, são situações assim, que nem tem época que ele só comeu coxinha. E eu chorava, claro, a saúde dele, né? A saúde dele estava ali em jogo e eu me sentia culpada. E eu precisava só que alguém, se fosse falar alguma coisa, falasse, nossa, mas pelo menos ele está comendo coxinha. Mas não, as pessoas vinham e falavam, nossa, só Que come mãe coxinha. desnaturada, né? Não cuida do Por filho, aí. já tem problema, É, fica dando coxinha e salgadinho pro menino. e aí você ouve coisas assim, do tipo, deixa passar fome, põe um legume escondido. Ah, mas se você. Sabe, ele não é diferente. Aí elas Uhum. vinham falar dos filhos dela, dos filhos neurotípicos, né? Ah, minha filha eu fiz isso, meu filho eu fiz aquilo, se eu faço isso, come. E aí não adiantava, eu ficava quieta, porque eu já não ia mais criar embate, eu já não ia mais debater. Não adiantava, eu não queria fazer mais isso. Porque com certeza ia entrar numa discussão que eu não ia ganhar nada, eu só ia perder. Eu ia ganhar nervoso, raiva, e ainda teria que lidar com estresse, e ia ficar matutando lá horas e horas, dias e dias, aquela pessoa falando, mas a minha filha come isso, a minha filha come brócolis, come cenoura, beterraba e tal. Então, assim, é difícil, por isso que eu falo que a empatia ela é muito importante. Essa frase que você colocou agora, ela é muito comum, porque assim, a pessoa, ela tem duas características que é próprio do ser humano e todos nós, inclusive eu e você, nós temos, tá? Muitas vezes a gente não ouve as pessoas, a gente espera a nossa vez de falar, na verdade, a gente quer dar um palpite, não é? É, Quer falar alguma coisa, mas aí fingindo uma falsa humildade, você primeiro faz uma pergunta, depois você fala aquilo que você quer falar. Isso é muito comum. A segunda coisa também é a pessoa que quer falar de si, e para falar de si, não ficar numa situação assim muito constrangedora, acaba
falando, perguntando, tentando entrar na sua vida, mas no fundo, ela quer falar dela. Então, nesse caso aí, né? Aí a minha filha já come beterraba. Então, ela está querendo falar da filha dela. Ela não está querendo entender o É, seu problema. Então, isso é muito comum, exatamente. né? A pessoa querer falar de si, mas como não tem coragem de admitir, acaba querendo falar de si, mas através da realidade do outro, né? É muito doloroso Sim. também, né? Esse tipo de comentário. E isso envolve a maternidade em geral. Mas para nós, assim, na maternidade, a mãe sempre que aparece uma gravidinha nova por aí no pedaço, a maternidade que é passada para ela é a maternidade perfeita, que não existe. Aí, assim, ela não existe, gente, Deixa pelo eu só amor de fazer um Deus. parênteses, que a paternidade perfeita também não existe, viu? Não, né? Pelo Ser amor pai, de Deus, mas não é gente, perfeito, tá? É lindo, mas desmistifica isso, né? Assim, porque é ridículo, assim, porque o que acontece? Quando a mãe em si, quando o bebê nasce, ela vai encontrar situações que ela desconhecia e são difíceis. Aí ela vai encontrar essas situações e o que ela vai sentir? Culpa, né? Ela vai sentir culpa porque ela não está conseguindo lidar com aquilo, mas fulana de tal lida tão bem com aquilo. E no autismo não é diferente, né? As peculiaridades do autismo, elas são bem complexas e são bem diferentes. E o meu filho que está aqui quer mostrar, quer se mostrar? Fala aparece aí. aí. Como é que é o nome dele? Eduardo. Oi, Eduardo. Ele é o Diogo. Ele não está te ouvindo, Diogo, mas ele está te falando oi. Tudo É bem, o Diogo. Eduardo? Então, assim, o meu filho, a gente já viveu muitas situações para que hoje ele chegasse numa situação que quem olha para ele não fala que ele tem autismo. E é o que dificulta para nossa família especificamente. Essa questão de autismo leve, ela é bem tensa, porque não é bem assim, entendeu? Ele tem mais facilidade para ter autonomia, mas não é só isso. A gente estimula, a gente passa o dia inteiro estimulando para que ele tenha essas autonomias, para que ele tenha para que ele consiga lidar com essas situações. Então, a questão, por exemplo, da alimentação que nós estávamos falando, que eu disse que no meu caso é o que mais pega. Quantas vezes? Quantas vezes eu não ouvi isso nas melhores das intenções? Só que aí, que nem eu disse, né, sobre a maternidade, gera culpa, porque querendo ou não, quando você não ouve, e olha, confesso, ouvir é uma prática muito difícil. É, Eu estou há mais de um ano e meio tentando praticar o ouvir, né? Ouvir e não falar de preferência, porque eu também atropelo as pessoas, eu falo o que eu estou pensando, eu também tento animá-las, mas uma característica que o autismo me trouxe foi justamente essa, de tentar ouvir o outro, assim como eu gostaria de ser ouvida, né, muitas vezes. E graças, olha, eu tenho anjos, Deus, um Deus assim, Deus, ele tá lá para quem quer abrir a porta e deixá-lo entrar, né? E eu tenho anjos na minha vida, pessoas que me ajudaram a viver situações. Eu morava num condomínio em Campinas, tinha um banquinho, sabe, assim, bem em frente do meu apartamento. E quanto eu não fui acolhida naquele condomínio, assim, de precisar chorar, eu só ia lá e chorava, descia alguém, vinha e acolhia. Esse acolhimento é muito importante, porque a gente vive no limite, sabe, Diogo? É um limite, assim, que precisa de muito pouco para afundar, para desaguar. Então, é cansativo, é dolorido. E eu reforço a empatia, porque ter empatia é algo assim, quando a criança está berrando lá, né? Ela não está berrando porque ela está, assim, geralmente as pessoas olhavam e pensavam que aquele berro, aquele choro era uma questão, assim, de birra, né? Mal sabia a pessoa que era porque tinha uma bendita de uma bolinha azul dentro do porta-mala do carro. Quando eu fui pegar a bolsa, a criança viu e não sabia falar que era aquilo. Entrou em crise. E ficou 2 horas chorando. Até eu tentar assim, fazer de tudo para tentar descobrir o que tinha desencadeado a crise. E aí eu descubro que a bolinha, 2 horas lá depois, eu já estou exausta. Né? já. Assim, É. eu Até já
Pode Desculpa, falar. essa mesma situação para as mães de primeira viagem, quem é mãe de bebezinho, né? As crianças não falam português, as pessoas, apesar de Claro. brasileiros, né? Os recém-nascidos não falam português, né? Eles falam alguma coisa parecida com neném, gugu, alguma coisa assim do tipo. E entre um neném, um gugu e outro, você vai aprendendo o que é as necessidades da criança, aquilo que ela quer. Eu presumo, né, que quando a criança é autista, aí é um pouquinho mais difícil decifrar isso, né? Sim, é bem mais Agora, difícil. Agora, conta pra gente assim, Vanessa, por favor, né? É, como é que é a sua rotina? Como é que você lida com essas dificuldades? Como é que a vida na sua casa funciona, né? Você e seu marido, por exemplo. Hoje a nossa rotina é mais tranquila. Hoje, né? Estou apontando bem o hoje porque eu não sei do amanhã e eu sei bem como foi o ontem. Mas hoje é mais tranquila. Meu marido é um presente de Deus, assim. Ele é uma pessoa. Foi ele que desconfiou do autismo. Começa por aí. Claramente é o pai que desconfia. Na verdade, tinha 1 ano e 8 meses quando isso aconteceu. Eu estava gestante. Eu tenho muita história para contar aqui. Uhum. E aí, assim, eu estava com uma gestação em que, com 3 meses de gestação, a médica havia diagnosticado que a minha filha nasceria com síndrome de Down. Então, assim, a gente achava que teria uma criança com síndrome de Down. E aí, quando eu estava com 6 meses de gestação dessa minha filha, o meu marido começou a perceber algumas características no Eduardo que ele já, por ter um amigo que é pai de uma hoje adolescente autista, ele começou a me interrogar, ele falou assim, Van, não tá normal, né? Aí eu tenho uma amiga, assim, irmã de alma, assim, que é uma linda, que ela é psicóloga, e na época ela nos ajudou, porque não tinha consulta, nem com psiquiatra, nem com neuro, era tudo particular. E as consultas eram assim, além de caras, elas demoravam. E tinha consulta só para depois de 2, 3 meses. Então ela fez esse primeiro acolhimento. E aí depois nós conseguimos uma psiquiatra que ela, né, ela disse que sim, haveria uma grande chance de ser autismo e a psiquiatra confirmou. Hoje, o meu marido, ele continua sendo essa pessoa amorosa, carinhosa, paciente, né? Que cuida, que olha, que observa. E a nossa rotina, a gente aprendeu como casal e como família a vivenciar a família, né? Então, nós não temos, assim, como eu posso falar, familiares ou parentes, né? Que sejam tão próximos. Nem todos aceitaram o autismo. Não, não foram todos, né? Mas tiveram alguns que não aceitaram. Então, nós optamos por vivenciar a nossa família, né? Então, a nossa rotina toda, a gente também toma muito cuidado com a rotina, por quê? Porque nós não temos um filho só, temos dois. Então, nós temos que lidar com situações da dependência do próprio autismo em si, da dependência da nossa filha genotípica e do próprio Eduardo, como pessoa, não só como autista, mas como filho. Então, assim, é complicado. Porém, é muito edificante, porque nós, nisso tudo, aprendemos muito. Mas temos uma rotina hoje bem tranquila. Temos a terapia, né, que ele faz, são 10 horas de terapia semanal. Temos ótimos profissionais que o acolhem. E ele tem uma escola que, nossa, eu nem tenho o que falar. A escola é super acolhedora, super inclusiva. Qual o nome da Então, escola? assim, ativa, ela fica em Campinas, né? Ativa. Ele, ele estudou na Prefeitura de Campinas, no agrupamento 3. Lá ele teve uma professora de apoio que o acompanhou durante os 3 anos que ele teve nessa escola. E quando ele saiu da educação infantil e foi para o primeiro ano, aí ele foi para a Ativa, uma escola que a gente escolheu 2 anos antes dele entrar, mas é uma escola assim que eu só tenho a agradecer, né? Porque é uma escola extremamente inclusiva. É uma escola de ensino regular, mas que ela
é meu braço direito, esquerdo, tudo, é minha muleta. E, enfim, então ele é uma criança que ele aprende, ele está sendo alfabetizado junto com as outras crianças, ele não precisa de material de apoio, mas essa não é a realidade de todos, infelizmente, é a nossa, né? Infelizmente, nem todas as escolas têm condições, né, de acolher crianças que precisam dessa atenção um pouco maior, né? Agora, você falou do seu marido, né, que ele percebeu, né? Quais Sim. foram os traços que ele percebeu e se foi ou não importante esse diagnóstico precoce? Tá. Ele percebeu assim, nós morávamos aqui em Sumaré, perto de uma praça muito boa, assim, que se chama Praça Macarenco. É uma praça, assim, que tem brinquedos, tinha muita criança. E o Eduardo, ele levava o Eduardo lá para brincar no final do dia, porque eu estava bem cansada, quase final de gestação e tal. E ele começou a observar que o Eduardo não brincava com as outras crianças. Assim, as outras crianças brincavam entre si, mas ele se afastava. Se chegava a criança perto, ele se afastava. E ele tinha o hábito de pegar e fazer sempre o mesmo movimento. Pegava areia, colocava no potinho, levantava, jogava areia, né? Então, e ficava olhando a areia cair. Isso foi a primeira coisa que meu marido observou, né? Porque criança gosta de criança, criança brinca com criança, tem interesse em outras crianças, o Eduardo não tinha. Aí algumas coisas aconteceram na nossa vida naquela época específica que causaram um certo trauma no Eduardo. E aí ele começou a retroceder. Num primeiro momento eu achava que era tipo assim, uma depressão infantil, né? Porque ele parou de falar. Muitas vezes ele ficava olhando para o nada, né? Então, assim, ele ficava 30, 40 segundos olhando para o nada. Ele passava sede, ele passava fome, ele fazia cocô, xixi, ficava sujo, ele não chorava, né? Então, assim, como, né, que isso podia, né? Assim, não é normal. Eu era Entendo. mãe de primeira viagem, mas né? Tem coisas que a gente já Assim, sabe, né? sim, tinha outras crianças que falavam sim com a cabeça, falavam não, se oferecia uma coisa, criança da mesma idade dele oferecia coisa e a criança sabia responder, e o Eduardo nada, né? E aí, assim, a gente começou a achar estranho. E aí, como meu marido tinha esse amigo, né? Ele começou a perceber esses pontos que o amigo dele falava muito do filho dele. E foi isso, né, que fez com que a gente percebesse. Aí juntou o que ele tinha percebido, mais o que eu tinha percebido, e fomos procurar ajuda. Entendi. Você que está acompanhando aqui na Nova 91 FM, você pode participar fazendo perguntas, pelo WhatsApp 983536260, 983536260. Nós estamos transmitindo também esse bate-papo no Instagram, você pode acompanhar por lá no perfil pessoal meu, @DilPinheiro Real, tá bom? Nós estamos conversando aqui com a Vanessa, ela que é a mãe do Eduardo, está contando para a gente como é que é essa rotina para quem tem síndrome de Down, ou desculpa, para quem é autista, Autismo. tá? Autismo, né? Síndrome de Down é uma outra pessoa que eu estou conversando e nós vamos trazê-la também, tá bom? Porque o objetivo, gente, não é explorar, expor a vida dessas pessoas, muito pelo contrário, elas gentilmente estão partilhando as suas experiências para que você que esteja vivendo a mesma situação, possa encontrar talvez alguma solução, encontrar força, ânimo, né, e entender que viver é isso, né? Viver é sempre difícil, viver é complicado, exige esforço, muita fé e poucas garantias, né? A gente acredita que vai dar certo, mas a certeza mesmo é só no final que a gente sabe. Tá bom? A gente vai para um intervalinho, a gente continua aqui na live, daqui a pouquinho a gente volta no Dial, tá bom? Segura aí. Então, a gente continua aqui. Ai, deixa eu tirar esse fone que o homem tá falando alto aqui na minha orelha. Então, Vanessa, eu tenho que ler porque é tanta gente que eu converso que eu fico perdidinho. E o seu filho, a gente tem a noção, a ideia mais ou menos de que normalmente as pessoas são agitadas, e pelo que eu vi ele passando aí, ele é bem tranquilo, né? Sim, ele é bem tranquilo, ele
Acho que assim, você perguntou se foi importante, até, né, acabei. Mas sim, importantíssimo descobrir o diagnóstico cedo. Até depois peço para que você volte essa pergunta para quem está ouvindo, né, na rádio, porque isso trouxe a nós a oportunidade de ajudá-lo. Nosso intuito de vida é ajudar os nossos filhos a serem pessoas boas. E então ajudar ao Eduardo também, assim como criança, que ele tem o entendimento da vida, né, no contexto geral. E a terapia é fundamental. Ele começou a terapia com 2 anos, exatamente. E, assim, fez uma revolução na vida dele. Eu lamento pelos pais que não conseguem, né, aceitar o autismo, né? Muitos pais veem, mas não aceitam. Eu lamento por eles, porque a criança precisa mais do que nunca desse apoio, né? A terapia ela é fundamental na vida de uma criança. Até hoje ela é fundamental na vida do meu filho. E, enfim, né? É uma dinâmica bem complexa. Ele é calmo, mas é porque ele aprendeu a falar. A terapeuta ajuda, né? Ajudou, a fono ajudou muito. Então ele aprendeu a falar e eu ficava repetindo as mesmas frases com ele o dia inteiro. Eu falava sozinho o dia inteiro. Eu cansava de falar sozinho. Aqui na Mais Ouvida da Cidade, você está participando com a gente da entrevista com a Vanessa Nascimento. Ela é mãe do Eduardo, né, não é o Henrique é o marido, como eu falei da outra vez. É a mãe do Eduardo, ele que é autista, né? E hoje nós estamos celebrando, né? Acho que pode dizer assim, Sim. celebrando o Dia do Orgulho Autista. Né? Então, por isso nós trouxemos a Vanessa aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua experiência sobre isso. Né? Nós estamos conversando aqui pela nossa live no Instagram. Você pode acompanhar pelo perfil @DilPinheiroReal. Você pode entrar lá e participar também, tá bom? Eu te interrompi, por favor, continue, Vanessa. Então, eu estava falando sobre a importância do diagnóstico, né? Então, assim, o diagnóstico nós tivemos ele bem cedo e as terapias começaram quando o Eduardo fez 2 anos. Fomos muito abençoados, as terapeutas desde sempre. Nós passamos por poucos núcleos terapêuticos, né? Tivemos que mudar poucas vezes, mas todas as vezes, todas elas nos ajudaram extremamente. A terapia em si, hoje, por exemplo, ele faz 10 horas de terapia semanal. Mas não é só isso, ele faz lá com a terapeuta. Só que a família dá o apoio, o restante. Existe uma estrutura dentro de nós que não é exatamente passado para ele, mas que frequentemente a gente está ali estimulando, observando. A verdade, foi uma criança que teve muito brinquedo, ele ainda tem, mas todos os brinquedos foram usados sim como estímulo, não exatamente como brinquedo. Ele é uma criança calma hoje, mas é porque ele sabe se comunicar, né? Então ele consegue dizer sobre os medos. Eu comprei vários livrinhos que falavam sobre sentimentos. Então eu mostrava esses livrinhos para ele, explicava, ensinava. E quando ele começou a falar sobre esses sentimentos, ele se atrapalhava, eu ia e corrigia. Então hoje ele sabe falar sobre esses sentimentos, né? Ele consegue. Então, se ele está com medo, hoje teve uma festinha junina na escola. Ele estava com medo de ir. Ele conseguiu se expor, ele conseguiu falar. Então, aí eu apoiei, né? O pai apoiou, a terapeuta apoiou, a irmã apoiou. E a relação dos dois é muito bonitinha, porque a Helena tem 4 anos, ela foi super estimulada, né? Desde sempre ela pegou esse estímulo do irmão. E então, assim, às vezes eu levo eles num parquinho aqui do bairro para brincar. O Eduardo Cisoli, ele não gosta muito ainda, ele não tem muito ainda esse contato social. Ele gosta de crianças, ele quer brincar com elas, mas ele tem dificuldade de se aproximar. Aí a irmã dele, né, fala: Ah, meu irmão não consegue brincar porque ele é autista. Né, quando as crianças começam a chamar antes das crianças excluírem, então naturalmente ela, né, o protege desde já.
mas acho que assim, esse processo terapêutico, desde quando ele era bebê, praticamente, é algo que o estimulou muito. Para que ele, desde sempre, assim, o processo começou. Eu me lembro até hoje da terapeuta dele, ela vivia falando assim: Dudu, olha para mim, Dudu, olha para mim, Dudu, faz igual. Nunca vou esquecer. Eu ouvi ela falando isso em várias vezes e quanto aquilo foi fundamental. Entende que ele não olhava, né, assim, ele não conseguia se comunicar, ele não falava, então ele sofria porque ele sentia sede e não conseguia. Mas hoje ele consegue, ele tem autonomia, ele consegue ir buscar água, então isso faz com que ele se permaneça calmo, né? Mas ele é ele, né? Tem crianças que mesmo falando, tem crianças que mesmo se comunicando são agitadas, porque como eu disse, né, cada uma é única e o grau, assim, a comparação sempre é isso é um conselho que eu deixo, que eu acho que é extremamente fundamental para todos os pais de autista. Sempre comparem seu filho com ele mesmo. Nunca, absolutamente nunca compare o filho de vocês com o filho de outros pais. Nunca, nunca compare. Por quê? As evoluções que o meu filho teve, só eu consigo ver. Se eu fosse comparar as evoluções dele lá no início, que pareciam poucas, né? Porque ele vai construindo uma base, eu ia sofrer muito. Então, assim, foi fundamental comparar ele com ele mesmo, porque aí eu sempre via progresso, né? E infelizmente tem muitos pais que comparam porque o meu filho ainda não fala, porque o seu fala, mas não é assim, sabe? Então, é fundamental, porque a gente só consegue ver o progresso do nosso filho comparando o hoje com ontem, né? Então, ontem ele não conseguia fazer tal coisa, mas hoje ele consegue. Então, assim, e pequenas conquistas, elas demoram muito tempo, né? Então, assim, precisa de muita terapia para conseguir dar um pequeno passo, né? Tudo passo de formiga, mas é tudo muito fundamental, sabe? É tudo essencial. Muito bem. E esse conselho, né, que você deu agora já funciona em geral, né? Você não pode ficar charcando o seu filho, comparando ele com outras crianças. Você pode incentivá-lo, mas nunca charcar, colocar, olha, você não consegue colocar nele uma certa limitação, uma certa pecha. Muito importante isso. E vai guardando no coração, né? Eu acredito que deve, aquelas dancinhas engraçadas que a gente faz quando conquista alguma coisa, aquela vontade de dar cambalhota de revestrez, assim, né? Quando você vê, por menor que seja, deve ser uma coisa maravilhosa, né? E só você para entender a grandiosidade disso, né? São pequenas coisas que para nós por exemplo, falar a primeira palavra, né? Desfraude. Vamos falar de desfraude. Ah, Nossa vamos Senhora. falar do fraude. Eu desfraudei meu Explica o filho que é ano o passado. Desfraude, né? fraude, é. Desfraude é quando a gente consegue, quando a criança ela consegue ir ao banheiro, né? Sem. Quando ela já vai ao banheiro, né? Assim, ela não precisa mais usar a fralda. Eu desfraudei o meu filho totalmente ano passado, em plena pandemia, com 5 anos de idade. Então, assim, é, para mim, que estava tentando desfraudá-lo há anos, para mim aquilo foi coisa assim de chorar, de Meu agradecimento, Deus, eu né? imagino, né? Eu É, imagino. E para ele também, é, é uma conquista, não é? nossa, imensa. Essa independência de poder ir ao banheiro sozinho. Mas chegou no limite da mamãe, né? Assim, a gente estava trabalhando ali com história social, com um monte de coisa com ele já fazia muito tempo. Aí chegou a pandemia, as coisas ficaram exaustivas para mim, né? E aí, assim, chegou, e a terapeuta lá, ela ensinando e a gente tentando pôr em prática, mas ele não amadurecia a ideia. Aí chegou um dia que eu estava muito cansada, porque o Eduardo é uma criança muito alta, ele bate no meu ombro e ele só tem 6 anos. E aí o que acontece? As fraldas já não serviam mais, né? Então começou a usar fralda de adulto. Só que a fralda de adulto ele ficava extremamente incomodado, né? Então, assim, o que aconteceu? Ele não queria pôr fralda de adulto, mas ele também não conseguia ir no banheiro, então
fiquei um dia, quase um dia inteiro, sentada no banheiro, enquanto você não vai, você não sai. Então, assim, dei celular, liguei água, fiz massagem na perna, fiz de um tudo e nós conseguimos juntos, né? Então, assim, quando ele conseguiu perder o medo de ir no banheiro sozinho, ele se sentiu extremamente grato. Ele ficou Meu Deus. imensamente feliz, porque ele conseguia, né? Ele já não dependia mais de pedir fralda para ele, porque para ele era um incômodo pedir fralda. Ele já Claro. conseguia não precisar mais pedir a fralda, ele já podia, ele até quis sair mais de casa, só que a gente estava em pandemia. Mas assim, o fato de essa liberdade dele poder ir ao banheiro quando ele quisesse, para ele foi assim, sabe? Foi maravilhoso. Mas não foi fácil, né? Só que para nós foi uma conquista. Quando o dente foi outro parto, né? Caíram 8 dentes em um ano. E o primeiro dente que eu tive que levar na dentista, porque já estava roxo, porque ele não conseguia comer e não sei o quê, e também não deixava tirar. A dentista tirou o primeiro dente. A força foi horrível. Eu estava junto. Ao segundo dente, eu levei na psiquiatra. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela me deu um remédio para colocar e tiramos o dente de madrugada e foi assim, o remedinho do dente, né? Ele não soube que fomos nós. Sempre teve a história da fada do dente, do terceiro em diante foi ele mesmo que tirou, porque aí eu encontrei um remedinho abençoado na farmácia, né, que é o Benedente em goto, e aí pus no algodão e deixei lá, e quando eu fui ver ele já estava com o dente na mão. Então, assim, foi outra Nossa, felicidade, porque nossa, que bom. amorteceu. Muito bem. Então, assim, cada pequena conquista, assim, que para as crianças neurotípicas, eu posso falar, porque eu também tenho uma filha neurotípica, é assim, é diferente, né? Porque eles fazem tão naturalmente tudo, a maior parte das coisas, tudo não, mas a maior parte das coisas, que é bem diferente para nós, né? Que ali usamos de processo terapêutico, que usamos de brinquedos, que usamos de um tudo para conseguir uma pequena coisinha. E é muito importante celebrar, né, esses pequenos detalhes. A gente, sabe o que é curioso? Você me falando agora, eu conversando com a minha esposa, a gente fala assim, a Elisa vai falar, mamãe ou papai primeiro? Né? E quanto a gente presume que a Elisa não tenha, né? Até agora a gente não viu nenhum traço de autismo, mas tem, É. novinha, tem 3 meses, né? Então, a gente presume, então, essa a nossa discussão, vai ser papai ou mamãe primeiro, quando, na verdade, tem gente celebrando porque disse algo. É, é, Isso, isso, exatamente. isso é muito comovente, isso faz a gente pensar nas nossas prioridades na vida. Porque antes É. da Elisa nascer, todo mundo perguntava, você prefere menino ou menina? Eu falei, eu prefiro saúde. Uhum. Eu prefiro saúde, porque a gente sabe das dificuldades, né? Que a criança, em geral, por ser tão dependente, elas passam, e mais assim, depois, se tem alguma limitação, alguma dificuldade, tá? Vanessa, infelizmente, o nosso bate-papo precisa ser encerrado dessa vez, tá bom? A gente Tá fica muito ótimo. feliz com o seu aceite de conversar, né, de falar um pouco da sua experiência nesse dia do orgulho autista. E deixa uma mensagem, deixa uma mensagem. Antes, passou uma pergunta ali, eu não lembro quem perguntou, do preconceito da família. Para a gente poder encerrar, como é que é esse preconceito? Né? Como é que é uma discriminação mesmo, as pessoas evitam vocês, ou simplesmente é aquele desconforto de não saber lidar com a situação? Como é que é isso? Tá, antes, né, eu agradeço pela oportunidade, sempre que quiser, tem tanto assunto para falar, né? Mas sobre esse especificamente, o que acontece? É triste o que eu vou dizer. Eu até evito muito de falar porque eu sinto muita vontade de chorar, mas a verdade é que a minha família em si, hoje, nem a família do meu marido, assim, não existe um preconceito mais, nunca houve de fato. Pela parte assim, uma parte da família, né, assim, do meu marido no início achava que a gente era meio louco, nossa, estava vendo coisa demais. Mas da minha família, não digo isso. Por outro lado, a pessoa que eu mais gostaria que estivesse do meu lado, ela não é presente, que é minha mãe. Ah, ela mesma disse, né?
já em uma outra ocasião que para ela era muito difícil, né, de aceitar o autismo. E acho que isso é muito dolorido, porque no final das contas ele ama muito ela, né? Mas eu entendo, todos nós temos os momentos, eu entendo que para ela, eu entendo que ela ama meu filho, né? Uhum. Só que por fim todos sofrem, porque não convivem, né? Então é É aquilo que a triste. gente falou no começo, né, Vanessa? As pessoas, elas não querem, é natural, isso não é uma maldade propriamente dita, Não. mas é uma coisa que é natural na maior parte dos humanos, para não dizer em todos. A gente se projeta na situação, né? Então, assim, ela não precisa aceitar nada, só dar apoio, né? Não estou falando da sua mãe, É, estou falando das pessoas em geral. Não tem que sim, aceitar, não tem que concordar, não tem que discordar. Só precisa, naquela hora que você desce para chorar no banco, que você do olhe para o lado, a banco do pessoa esteja ali, condomínio. não é verdade? Que a pessoa esteja Sim, ali para a gente se sentir amparado, se sentir, sabe, olhar para o lado, não estão sozinhos, a gente sabe que não está sozinho, mas tem hora que nós precisamos ver a pessoa ali do nosso lado, tem hora que a gente precisa desse abraço, desse cheiro, desse aconchego. E sim, aconchego de mãe é incomparável, assim, né? Aconchego de mãe, sim, aconchego de pai, aconchego das pessoas que amam. Então, é uma fragilidade, não só da sua mãe, da sua família, mas uma fragilidade nossa enquanto ser humano, né? Então a gente ser jacta, a gente quer se colocar, quando na verdade a gente tem que ser ouvinte. Como no caso de uma criança, independente se ela é autista ou não, a gente é o pai, mas a gente não está lá para se impor, a gente está lá para orbitar a criança e tentar entender, decifrar as necessidades dela. E se colocar na situação é muito difícil, porque às vezes você quer que a criança coma daquele horário, você quer que a criança faça daquele jeito, você quer porque você tem o seu horário, você tem sua rotina, você quer, você quer, você quer. Quando na verdade não, você tem que admitir que a função de pai, nesses primeiros meses e anos de vida, está orbitando a criança e decifrando as necessidades dela, como seu marido fez, por exemplo. Parabéns para ele, como vocês fizeram desde pequenininho. Então a gente não tem que se colocar. E os nossos amigos e parentes também não. Eles têm que entender que eles estão lá para dar apoio. Claro, fazendo bobagem, tem que dar puxão de orelha, mas acima de tudo, tentar entender o nosso coração, os nossos sentimentos. sim. Existe até uma frase, né, que eu li hoje, eu acho, que falava assim, o adulto, quando o adulto insiste, ele é uma pessoa persistente, né? Quando ele insiste no ponto de vista dele. E a criança, quando ela insiste, ela é teimosa. Então, eu penso assim que é uma coisa para se pensar, né? Eu acho que essa frase, ela merece ser pensada com muito afeto, com muito carinho, com muita amorosidade, né? Ele aparecendo aí. Quem quer É, dinheiro é o Silvio Santos agora? fala tchau, olha, fala tchau. Não, fala tchau. Vem aqui, fala tchau, mamãe já tá indo. Isso. Tchau, Eduardo. Olha a Obrigado. Helena também. Helena, estão aparecendo aqui pelo. Agora sim. Pronto, agora virou festa. Muito bem. É, Vanessa, mais uma vez, muito obrigado, viu? eu Deus quem abençoe você e sua agradeço. família. Eu tenho em Todos nós. casa um quadro, uma imagem. Eu vou mandar para você, você vem retirar aqui, ou a gente entrega aí, tá bom? Com muito Tá carinho. ótimo. Eu vou mandar para você um quadrinho, tá? Eu Quando eu agradeço. fazia visitas missionárias, eu sempre dava um quadro de algum santo, com alguma oração, alguma coisa assim. Vou dar para você, tá bom? Eu sei que você é muito religiosa, você é uma mulher de oração, e eu acredito que vai ajudar na sua espiritualidade. Deixe sua mensagem, seu tchau para os nossos ouvintes, por favor. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos por ouvir, né, por estar junto. Quando encontrar alguém desesperado, chorando, só senta do lado, né? Só senta do lado e espera até a pessoa se acalmar. Muitas vezes a gente não sabe o que está do outro lado. E é justamente isso que Deus faz conosco, né? Nas nossas angústias, nos nossos desesperos, Deus só está lá, nos amparando, com a sua luz, com o seu amor. Então, é isso. Eu acho que como filhos de Deus e como, né, seres que buscam, né, essa divindade, esse algo maior, devemos fazer assim como ele também, né? E Muito mentir é a bem, nossa luz.
Muito bem, conversamos aqui com a Vanessa Nascimento, mãe do Eduardo, esposo do Henrique e mãe da Helena também. Helena tem quantos anos? 4. 4 anos a Helena e o Eduardo está com uns 5, 6. 6 anos, né? Muito obrigado, Deus abençoe, viu? A gente se fala. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigada. Muito obrigado, gente. Agora